Fala pessoal, beleza? Hoje vou resolver um desafio que pediram para eu falar sobre esse desafio. É o seguinte, adivinhe esse código. Então, observe aí, pessoal. Vou resolver da seguinte forma. Vou escrever aqui, ó, como está escrito, acertos, número e lugar. E esse aqui somente um número. Então é o seguinte, ele te deu um código de 3 algarismos, correto? E te deu algumas dicas aqui. Então, se na dica o número tem um número e o lugar dele, então eu vou colocar X se está certo o número e o lugar. Se está certo somente o número, chamar de Y. Estou fazendo isso para facilitar aí a ideia. Então eu tenho aqui a primeira dica. A primeira dica fala o seguinte: um número correto e no lugar certo. Então eu tenho um X aqui. Ok? Pode ser o 6, o 8 ou o 2. Então vamos para a segunda dica. A segunda dica diz que tem um número correto, mas no lugar errado. Então, um Y. Olha, com isso, eu chego na seguinte conclusão. O 6 não pode ser. Porque se fosse o algarismo 6, ele estaria no lugar correto. Correto? Aqui seria um número correto no lugar correto. Então, o 6 não é. Então, com isso eu tenho. Primeira dica pode ser o 8 ou o 2. Na segunda, pode ser o 1 ou o 4. Vamos para a terceira dica. A terceira dica, 2 números corretos, mas no lugar errado. Então eu tenho 2Y. Correto? E eu sei que o 6 não é. Então eu tenho 2 números, que é o 2 e o 0. Então eu posso já pensar nesse meu código. Eu sei que tem o 2 e o 0. Falta mais um aqui. Tem aqui na quarta dica que nada está correto. Se nada está correto, não pode ser o 7, o 3 e nem o 8. Então eu já posso cortar essa dica aqui. Ótimo. No último, ele diz que um número correto, mas no lugar errado. Olha, o 7 e o 8 não é. Então o 0 é certeza que aqui o número correto é o 0. Mas ele está no lugar errado. Mas aqui também o 0 é um número correto e está no lugar errado. Então o 0 só pode ser o primeiro. Ó, já encontramos o primeiro. Ótimo. Voltando aqui na primeira dica, eu sei que o número correto é o 2. Ok, se o número correto é o 2 e na primeira dica diz que ele está no lugar certo, então o 2 é aqui. Ótimo. Na segunda dica, um número correto, mas no lugar errado. Então o 6 não é. 1 ou 4. Se fosse o 1, ele estaria no lugar certo, que o que falta é o meio. Então só pode ser o 4. Correto? Então está aí a nossa resposta 0, 4 e 2. É somente raciocínio. Correto? Então um abraço, pessoal. Valeu.